Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei. O que o copeiro fazia? Ele estava sempre junto do rei. E tinha que ser uma pessoa de extrema confiança do rei. Então, porque ele experimentava o vinho do rei para ver se não tinha nenhum tipo de veneno, né? A responsabilidade dele era selecionar, servir e provar o vinho real para certificar de que ele não estava envenenado. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que ele era o terceiro comandante após a derrota do rei Nabucodonosor. E Neemias, ele sendo lá do copeiro do rei, ele era cativo como Daniel. Então, ele se importava com seu povo. Aí Neemias ficou sabendo, através do seu irmão, Anani, que o povo de Israel, eles estavam exilados. Eles foi banido, né? E estava em cativeiro. Então, Neemias, ele ficou muito triste sabendo daquela situação, porque eles se importavam com seu povo. E ele estava muito preocupado também que as muralhas lá de Jerusalém estavam caídas, estavam queimadas. E então ele colocou o seu problema diante de Deus. Ele colocou seu problema diante de Deus em oração. E Neemias sabia que ele era maravilhoso, que era poderoso e que ele poderia resolver aquela situação. E enquanto Neemias permaneceu como copeiro do rei, ele se tornou um guerreiro de oração. Ele intercedia pelo povo de Deus. E vemos aqui que, como resposta às suas orações, o Senhor, ele abriu uma porta, ajudando a conseguir favores do rei. Mas não foi por acaso que o seu ministério, que o ministério de Neemias, começou no período de muita oração. Ele intercedeu pelas necessidades do povo de Deus. Conseguindo que o Senhor abrisse uma porta para que ele pudesse agir. E Neemias, ele orou com fé, e Deus também enviou recursos e autoridade necessária para a realização da obra. Então, Neemias, ele foi uma pessoa muito temente a Deus. Ele orava em favor do seu povo que estava no cativeiro. E ele era uma pessoa, assim, que tudo ele orava. E ele orava constantemente. E Neemias, ele reconhecia quem era Deus. Ele reconhecia que Deus, ele poderia fazer, que ele poderia agir. Então, ele trata Deus, como a gente pode ver aqui no versículo de número 5, ele trata Deus como Senhor grande, temível, fiel, misericordioso. E Neemias também, ele reconhece que ele é pecador, que não só ele, que todo o seu povo, todos nós somos pecadores. Então, ele reconhece que ele é pecador. Então, por isso, Deus ajudou Neemias, né? E para todo recomeço, a gente não pode perder o foco em Deus, pois é dele que depende o sucesso de nossos planos. Muitas das vezes a gente nos encontra destruído, encontra com dificuldade para recomeçar, dificuldade para se erguer. Mas a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que reconhecer que a gente é fraco, que a gente é pecador. A gente tem que reconhecer. Porque só assim a gente vai relembrar da promessa de Deus.
Então, eu vou passar para você 5 passos para que você possa recomeçar. 5 passos para que você possa reconstruir. Seja na sua vida espiritual, seja, enfim, para você recomeçar. O primeiro passo é você reconhecer quem é Deus. Quem que é Deus na sua vida? Quem que é Deus dentro da sua casa? Em Neemias, no versículo de número 5, ele reconheceu quem era Deus. Então aqui ele diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Então, Neemias reconheceu quem era Deus. Você tem que reconhecer quem é Deus na sua vida. Porque esse é um dos passos para que você possa recomeçar. A gente vai aqui para o segundo passo, que é perseverar na oração. Persistir na oração. Neemias, ele persistiu. Ele orou. A gente vê que no versículo de número 6, ele diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Então aqui, Neemias perseverou na oração. Ele persistiu na oração. Muitas das vezes a gente ora, fala: Deus, eu preciso disso. E acontece que passa 1 ano, 2 anos, não acontece nada. Mas o tempo de Deus não é no seu tempo. Às vezes pode acontecer daqui 3 anos, daqui 4 anos. Mas quando Deus tem uma promessa para a sua vida, Ele cumpre. Eu estou aqui lembrando uma vez, se eu não me engano, foi no ano de 2012 para 2013. Eu orei para Deus e pedi: Deus, se for a tua vontade, me dá uma moto. E eu lembro de eu ter orado, aí eu ficava orando. Eu sempre orei pedindo uma moto, porque como mudei para cá, e eu não tinha meio para me locomover. Aí eu pedi para Deus. Mas aí nunca chegava. E passou depois de 3 anos, aí eu fui ganhar uma moto. Aí eu lembro que naquele dia que eu ganhei, eu falei: cara, Deus é top mesmo. Consegui ganhar uma moto. Então, Deus ouviu minha oração. E eu orei. Eu orei muito tempo para ver se Deus me dava, e Ele me deu. Então, o segundo passo, a gente tem que perseverar na oração. Então, você anota aí. O primeiro passo é reconhecer quem é Deus. O segundo passo, persistir na oração. Então, se você orar: Deus, me dá aquela casa, continua orando. Continua orando. Então, vamos aqui para o passo 3. O terceiro passo, você tem que confessar o pecado. Que Neemias, no versículo de número 6 e 7, ele diz: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então aqui, um dos passos para recomeçar, Neemias, ele confessou o seu pecado. Neemias sabia que ele era pecador, mas ele confessou. Então, confesse seu pecado. Confesse seu pecado para Deus. Confesse para o seu líder. Então, o terceiro passo, você tem que confessar a Deus. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Eu reconheço que eu sou pecador. Então, temos que confessar o pecado.
Então, terceiro passo, confessar o pecado. Agora vamos para o quarto passo. O quarto passo é relembrar as promessas. Aqui que Neemias, no versículo de número 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu o espalharei entre as nações. Então, o quarto passo é você relembrar as promessas. Relembrar as promessas que Deus te fez um dia. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, vamos aqui para o quinto passo, para que você possa recomeçar. Aqui no versículo de número 9, diz: mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, o quinto passo é você obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, não é muito fácil, não. Mas, a cada dia que passa, eu tenho obedecido mais a Deus. Eu tenho orado mais a Deus. Eu tenho persistido mais na minha oração. E eu também estou tentando reconhecer mais a Deus. Então, esses são 5 passos para você recomeçar. Conhecer quem Deus é. Perseverar na oração. Confessar o pecado. Relembrar as promessas e obedecer a Deus. Esses são 5 passos para que você possa recomeçar. Para você reconhecer quem Deus é simples. Tem a palavra de Deus, a Bíblia, que você pode estar lendo para você conhecer ainda mais quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida. Sobre perseverar na oração. Ore mais, jejue mais. Aqui vemos que Neemias, ele orou e jejuou pelo seu povo. Então, persevera mais na oração. Persevera mais na oração. Continue aquela oração que você pede tanto para Deus. O terceiro passo para você confessar o seu pecado. Quando for orar, confesse, entra para o seu quarto, fecha a porta. Ore para Deus. Relembre as promessas que Ele te fez um dia. E obedeça a Deus. É tão bonito quando eu vejo uma pessoa que é temente a Deus, que obedece a Deus. Acho tão bonito, tão sobrenatural. Você vê na pessoa o brilho do Espírito Santo. E eu tenho uma pergunta para fazer para você que está assistindo. Qual que é o maior desafio de reconstrução que você enfrenta hoje? Qual que é a maior coisa que você enfrenta hoje para que você possa reconstruir, para que você possa recomeçar? E qual desses 5 passos para recomeçar que você tem a maior dificuldade, que você vê que você vai ter dificuldade? Começa a trabalhar isso em casa. Começa a orar, pedir segmento para Deus. Porque quem persevera na oração consegue a vitória, tá? Então, de todos os recomeços, a gente não pode perder o foco. A gente nunca pode perder o foco. E Neemias, mais para frente, né, no livro de Neemias, a gente vai ver que a vitória veio, né? Que ele começou a reconstruir. Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados. Então, nesse momento, vê esses 5 passos,
Começa a pensar qual que você tem mais dificuldade. Começa a trabalhar nisso na sua vida. Amém? Então, esse foi a nossa estreia do programa. Confesso para os irmãos que eu estou um pouquinho nervosa. Mas Deus vai dar vitória. Eu quero agradecer aqui o apóstolo pela confiança de ter me colocado. E quero agradecer também. E espero que o estudo de hoje possa ter falado com alguém. E na próxima sexta-feira eu espero vocês novamente, tá bom? E a gente vai estar deixando aqui embaixo o Pix aqui da igreja, para que você possa contribuir com a obra do Senhor, tá bom? Então, sexta-feira eu espero vocês novamente aqui. A paz do Senhor Jesus para todos, amém?